Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade, um programa feito para mostrar aqueles que fazem a vida acontecer em Alagoas, os intelectuais, aqueles que deram alguma contribuição para que o alagoano, possa conhecer um pouco mais dessas pessoas. A nossa personalidade de hoje é um jovem historiador, mas que já tem uma longa carreira no fazer da história e uma longa carreira também nos movimentos sociais, participando dos movimentos sociais desde bem novo. Eu estou falando do nosso querido amigo Geraldo de Magela. Geraldo, grande satisfação estar com você aqui no Personalidade, para que o alagoano conheça justamente o seu pensar e o seu fazer durante esse tempo, não é, todo o seu, que não é muito, mas que já é considerável para a história, já é um tempo considerável. Não é ideal ainda, porque dizem os historiadores que a história só vai se comprovar lá para o futuro, né? O fato histórico, ele merece um certo decantamento, mas já temos elementos para conversar um pouco de história e, sobretudo, da história da sua vida. Começar por aí. Eu vi que você é de Anadia, e aqui já vai uma provocação. Desde que eu sou menino aqui da capital. Então, tem um menino da capital, a gente sempre brincava com os meninos de Anadia, que diz que lá o trem entra de costa. Como é verdade esse negócio? Na verdade, Paulo, a Nadia não tem trem. Essa Então piada essa é mais fala é para Atalaia. Atalaia. Atalaia, mudei, banana. Então apaga tudo do começo. Lá nem entra trem, nem entra navio, não entra avião, só entra Não. jegue. Mas diziam também que em Atalaia, eu estudei com algumas pessoas de Atalaia no curso ginasial e no científico, e lá dizia que em Atalaia o trem entra de ré, peru da coice e candeeiro da choque. Os caras ficavam uma Eita, fera com esse danou-se. negócio. Bom, mas você é de Anadia. Anadia é perto de Marimbondo, né? É região, é agreste. Olha, quando eu nasci, aquilo lá era a zona da mata, né? Aí agora Zona da já Mata. estão falando de uma outra coisa. E Anadia era uma cidade com uma dimensão territorial muito grande, né? Porque Maribondo, Pindoba, Tanque d'Arca, Mar Vermelho, Belém, tudo isso aí era Anadia, assim como Campo Alegre, como Limoeiro, como Junqueiro. Aí nesses 200 anos, essas Inclusive, cidades foram se Limoeiro tornando é Limoeiro de Anadia, de né? Anadia. De Ainda, Anadia. ainda hoje se usa esse Limoeiro de Anadia. E, exatamente, é o nome deles lá, da cidade, né? Então, essa cidade foi perdendo o seu território, que hoje são municípios, hoje, há bastante tempo são municípios, passaram a ter uma vida independente. Os últimos a se tornar independente foi Maribondo, Mar Vermelho, Pindoba e Tanque d'Arca, que aí é 1961, não sei exatamente o mês, mas o ano é 1961. Todas essas cidades que pertenciam a Nadia tornaram-se independentes e hoje são cidades autônomas. E como é que era a vida lá em Anadia? Você ser menino do interior, naquele tempo devia ser melhor do que hoje, né? Como diz a história. Hoje a, a modernidade já chegou por lá, como diz a história. Mas naquele tempo era história de Trancoso, como era a vida do menino Geraldo de Magela com a sua família, com seus parentes, como é que ela transcorria? Era uma vida de interior mesmo, no interior que não tinha sequer luz elétrica, né? A luz elétrica, quer dizer, Paulo Afonso, se chamava na época a luz de Paulo Afonso, chegou aí em 1970, né? 69, 70.
E você tinha, durante 3 horas na noite, das 6 da noite às 9, 10 horas das 18 às 22, normalmente, você tinha a luz produzida a partir de um motor a diesel, né? Então, durante a madrugada toda, você não tinha mais eletricidade. Então, as casas tinham candeeiro, tinha petromáquina, aquelas coisas de querosene, etc. Então, você tinha uma vida muito, muito limitada àquele tempo, né? E você tinha uma vida interiorana, como tem todas as crianças que não conhecia o brinquedo da estrela, você não conhecia nenhum brinquedo industrializado, pelo menos eu não conheci. Vim conhecer já bastante tempo depois. Então, bicicleta, raramente alguém tinha uma bicicleta, mas você tinha como alugar bicicleta, porque você tinha um mané fumeiro, que era um borracheiro que alugava bicicleta e que era um exímio violonista. Ele tocava violão, bandolim e cavaquinho. E se você perguntar aonde o Mané aprendeu música, ele aprendeu na borracharia dele, aprendeu na vida de ouvido, como todos os outros músicos que eu conheci lá em Anadia. Bom, e aí, teu pai e tua mãe, como eles faziam o quê? Normalmente a mãe era aquela pessoa da casa que cuidava dos filhos. Teu pai e tua mãe, como é que eles dividiam as tarefas? Como é que era a vida deles? Como é que vocês viviam em conjunto, como diz a história, viviam em sociedade? Não, meu pai era dono da farmácia, de uma das farmácias, só tinham 2 farmácias, meu pai era dono de uma delas, né? E minha mãe era professora do grupo escolar. Então, a atividade doméstica, minha mãe... sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, o dono da farmácia também era farmacêutico, fabricava as drogas para verme, para essas coisas, ele também fazia isso? Não, já nessa época não, né? No início, lá para os anos 50, final dos anos 40, 50, sim. Mas nessa época não, aí você já trabalhava com a indústria farmacêutica, boa parte de laboratórios nacionais e outra parte dos laboratórios que existem até hoje, né? As multinacionais que era quem distribuía em maior quantidade os medicamentos naquela época, e hoje em absoluto, quase que 100% dos remédios hoje nas farmácias, você tem os genéricos e tal, que são laboratórios nacionais, mas a boa parte dos remédios são produzidos e comercializados, distribuídos pelos laboratórios multinacionais. Então, meu pai tinha a atividade dele como dono da farmácia, e ele era uma espécie de... Meu pai era o médico da cidade, porque não tinha médico morando na cidade naquela época. Meu pai era veterinário, meu pai era o parteiro também. Então, o que aparecia, ele ia tocando, né? E minha mãe era professora do grupo escolar. Então, como dona de casa, minha mãe, eu não conheci minha mãe como dona de casa, eu conheci minha mãe como professora. E ela trabalhava os 3 expedientes, né? Trabalhava os 3 horários, porque ela trabalhava manhã e tarde no escolar Rui Barbosa, e à noite ela dava aula no colégio, no ginásio Nossa Senhora da Piedade, que era um ginásio da SENEC, da companhia, né, da Escola da Comunidade, né, SENEC. Então, como dona de casa, eu nunca pelo menos durante uns 30 anos da minha vida, ou 35 anos da minha vida, eu não vi minha mãe como dona de casa, a não ser quando ela se aposentou. E aí eu já era adulto, ela já era mulher com mais de 60 anos de idade, então aí ela passou a ter uma atividade mais doméstica, mas durante a minha infância, não. E negócio de estudo, estudou aonde, Magela? Começou lá mesmo, né, em Anadia? Eu comecei lá no grupo escolar Rui Barbosa, né, lá em Anadia. Fiz boa parte do curso primário lá. Em 1970, minha mãe foi transferida por questão política, lá de divergência política em função da campanha eleitoral de 1970,
Então, a forma que tinha de perseguir o meu pai era transferir minha mãe para Maceió. E aí minha mãe veio trabalhar aqui em Maceió e nos trouxe, eu e minha irmã, para estudar aqui em Maceió. E nós fomos morar ali vizinha ao Colégio Municipal, a quinta casa do lado do Colégio Municipal, na rua Balbino Lopes, número 91. E minha mãe dava aula no colégio, no grupo escolar, era perto, bem perto lá de casa. E eu estudei, aí passei a estudar no Externato Monsenhor Batista, que funcionava dentro da Casa do Pobre. Depois, no ano seguinte, eu fui para o Presidente Kennedy e depois concluí o curso primário no 7 de setembro, ali na Rua Santo Antônio, que hoje é Guiomar de Almeida, né? E aí fiz o exame de admissão, naquela época tinha o exame de admissão, 1971, e fui aprovado. Aí, como fui aprovado em segundo lugar, eu ganhei uma bolsa integral no Colégio Marista. Aí fui estudar no Colégio Marista até terminar o curso ginasial, naquela época, hoje seria o ensino fundamental, no Colégio Marista. E depois fui para o Colégio Guido. Aliás, não é que eu fui para o Colégio Guido, é em função de diabruras no colégio, 25 alunos pediram para dispensar, deixar de se matricular no colégio. Aí fomos, em outra linguagem, fomos expulsos do colégio. O pai, chegar a pai e a mãe, olha, por favor, não tem condições. Seu menino é muito bom, mas dá para ele se inscrever em outro colégio, né? Aí fui para o Colégio Guido de Fongalã. Aí tem o curso secundarista lá no Colégio Guido, o curso científico, né? E depois fui para fazer história e tal, e tocar a vida. Magela, desde novo, eu conheço você, eu acho que sou um pouco mais velho que você, eu tenho 63, você deve ter... Eu tenho 60. 60, né? Gostaria de ter 50. Então, mas desde novo eu vejo sempre você, eu já era da universidade, você já com a preocupação social, metido nas causas sociais, nas lutas políticas, não é? Nas lutas do seu tempo. De onde é que veio essa... É coisa da família ou a família proibia? Ou como era a relação? Porque a minha era a mais traumática possível, porque o meu pai era do exército, né? Então ficava muito complicado quando ele percebeu que eu era, digamos, um revoltoso, um cara que não comungava das mesmas ideias dele. Então aí foi bruto em casa. Mas como é que funcionou na sua casa? A sua casa, pelo que eu sinto, já tinha, né, pelo menos do ponto de vista da composição, quer dizer, a sua mãe não era dona de casa, já trabalhava, o seu pai tinha... Então, como é que foi encarar o menino ou o jovem Geraldo de Magela, cheio de ideias no futuro da humanidade, pensar sobre o futuro da humanidade já tão novo? Olha, Paulo, a política lá em casa era uma constante. Meu pai era, antes mesmo de ser vereador, meu pai já não vou falar de militância política, porque ele não era um militante político, mas se discutia política lá em casa. Então tinha uma relação política com os políticos locais e o meu pai acompanhava, na medida do possível, do que seria os anos 50, 60, numa cidade como Anadia, por exemplo. Estou falando de 50, 60, mas antes mesmo meu pai já mantinha um contato com pessoas da família que eram, da família da minha mãe, que eram políticos. Por exemplo, o político mais influente da família era o Abraão Fidelis de Moura, que era primo da minha mãe, e a Nadia era parte da base eleitoral do Abraão. O meu tio-avô, o Zeferino Fidelis, ele era político na cidade e foi prefeito aí no início dos anos 50. Né? Então, depois a relação do meu pai com outros políticos locais, com
Ulisses Botelho, que era médico e se elegeu deputado estadual, com o Herman de Almeida, que Ulisses era de Anadia, ou seja, da sede do município. O Herman de Almeida era de Mar Vermelho. Na época, Mar Vermelho era Anadia. Né? E tinha mais o Antenor Claudino, que era de Pindoba e circulava também em Anadia. E o meu pai mantinha a relação com todos esses políticos em função até mesmo da própria atividade comercial dele. Mas teve um político que o meu pai se ligou bastante, além do Abraão, que era um advogado da cidade, Sebastião Barbosa de Araújo. E esse era um militante de esquerda, porque ele era do Partido Comunista, e se elegeu, ficou como primeiro suplente, mas depois assumiu, né? E até que foi cassado em 64. Então a relação do meu pai não era. Se fosse hoje, meu pai seria considerado um homem de esquerda, né? Que não nada a ver com o comunismo em si. Seria uma figura que seria um cristão. Meu pai era cristão, mas um estudo de esquerda. E todas as ações ele era nesse sentido, né? Da educação pública, que todo mundo tivesse acesso à educação, à saúde, etc. Então, o tema da política e o tema da educação eram os temas permanentes lá de casa. Tanto da conversa com meu pai e com a minha mãe, como do meu pai com os seus amigos. Então, a participação do meu pai nisso aí. Meu pai tinha uma outra ligação. Essa era uma ligação mais, quer dizer, bem mais distante, porque era só de eleitor. Não tinha nenhuma relação de amizade, nem de contato pessoal, que era com o Muniz Falcão. Então, a relação, que já vinha uma relação a partir do Abraão Fidelis. Então, a relação do meu pai com o Muniz, com as ideias que o Muniz defendia, meu pai seria um PTBista, no sentido de se ele fosse filiado, ele possivelmente seria filiado ou estaria filiado às ideias do trabalhismo. Essa era se pudéssemos encaixá-lo numa definição ideológica, meu pai seria isso, né? E quando estourou 64, Anadia, eu acho que 6 ou 7 presos políticos de Anadia foram presos, 6 ou 7 pessoas de Anadia. Então, esse deputado foi cassado, um vereador, o José Pedrosa Irmão, foi cassado, que era o presidente da Câmara, e outros, um sindicalista, o José Aldo Mata da Fonseca, que era do Sindicato dos Ferroviários aqui, e acho que estudante de Direito também, o presidente do Sindicato Rural, o José Simão, o Djalma Fidelis Freire, e mais outra pessoa, que foi presa também nesse período aí de 64, né? E o meu pai, todas as semanas, invariavelmente, às quartas-feiras, meu pai vinha de Anadia, pegava aqueles carros coletivos, lá, as rurais, aqueles carros que vinham, o ônibus, para a penitenciária aqui em Maceió, visitar os políticos. Enquanto todos os presos, enquanto eles estavam presos, meu pai vinha visitar semanalmente. E isso aí, para trazer algum tipo de encomenda que os parentes mandavam, ou recado, ou carta, e levar também e tal. E uma forma do meu pai prestar a sua solidariedade àqueles presos. Então, isso, durante muitos anos, e até os mais velhos, os que vivem ainda hoje, em função dessa atitude do meu pai, eles acharam, e morreram achando que o meu pai era comunista, que o meu pai era uma figura exótica nesse ambiente. E de fato era, até mesmo entre a família ele de fato era, porque como lá em casa era uma espécie de território liberto, todo mundo podia frequentar lá em casa, não tinha nenhum tipo de problema, era uma espécie de senado a farmácia do meu pai. Então, do juiz de direito, o padre, o promotor, o delegado, a nossa casa era em frente à delegacia, frente mesmo, e em frente à casa do padre, na época, padre Estevão da Rocha Lima. Os pais dele moravam em frente à nossa casa. Nós éramos vizinhos, né? Então, esse ambiente da cidade, de troca de informação, e depois outros presos políticos da cidade, outros perseguidos políticos da cidade,
eram da relação de convivência do meu pai. Por exemplo, um assistente social, que era da AP, a Lúcia Ferreira de Souza, era nossa vizinha, nós morávamos na mesma rua, com quem meu pai tinha uma relação de profunda amizade, a minha mãe também, tudo. Então, esse ambiente de político, meu pai sempre manteve essa relação. Claro, ele era um sujeito com muita... Anos depois, você vai reelaborando a ideia que você tinha do pai. Meu pai era um homem muito habilidoso nessas coisas. As disputas políticas locais, por exemplo, a perseguição, esse tipo de coisa, meu pai sempre procurava, de alguma forma, contemporizar. Ele não era um cara estourado, era um cara muito calmo. Então, ele ia levando essa coisa. Então, o nosso ambiente familiar era um ambiente de muita liberdade. O que meu pai tinha uma preocupação permanente comigo era de prisão. Ele dizia sempre, olha, cuidado com o que você está fazendo em Maceió, porque eu não tenho dinheiro para lhe tirar da cadeia. Então, a preocupação do meu pai é que, se tivesse dinheiro, poderia tirar o filho da cadeia. E durante a ditadura, não era o dinheiro que tirava, nem sempre era o dinheiro que para contratar advogado, etc. Não era o dinheiro para comprar ninguém, era para contratar o advogado para tirar o filho, eventualmente, se fosse preso naquela circunstância da época, né? Então, porque ele via o aperreio de quem foi preso. E depois dos que foram perseguidos, a Polícia Federal constantemente indo à Anadia em função de deduragem, de todo tipo de perseguições a uma família que estava lá no interior e ficavam triando, em função mesmo da Lúcia. Se criou 1000 histórias e 1000 coisas que aconteciam. E a Lúcia estava clandestina, morando em São Paulo, morando no Rio de Janeiro, morando em Belo Horizonte. Nunca veio a Anadia e apareciam milhões de histórias de que ela apareceu à noite, atrás do cemitério, atrás da igreja, foi pelo fundo do quintal da casa da família, etc. Nunca. E essa família era perseguida permanentemente. Então isso era uma coisa que traumatizava o meu pai. Meu pai ficava muito irritado com isso. A irritação dele era mais em casa, contida e tal. Porque não podia fazer outro, não podia expressar outro sentimento de revolta, porque ele não tinha como se revoltar publicamente em torno de uma questão tão complexa como essa, né? Então a nossa vida foi uma vida desse tipo, né? Com a campanha da anistia, aí você vai passando esse tempo. Antes mesmo da anistia, por exemplo, meu pai, em 1970, na eleição de 1970, foram eleição para 2 vagas para o Senado. 2 terços do Senado. Estavam concorrendo pela Arena, o Arnão de Mello, concorreram pela Arena o Arnão de Mello e o Luiz Cavalcante. Pelo MDB, o Mendes de Barro e o professor Aurélio Viana. Meu pai votou em Aurélio Viana e votou em Mendes de Barro. Meu pai era vereador, inclusive o título de cidadão honorário ao Mendes de Barro e ao Sebastião Teixeira, que meu pai votou para deputado federal no Sebastião Teixeira, que eram os candidatos da oposição, que eram os candidatos que esse ex-deputado Sebastião Barbosa indicava lá, que ele não podia fazer política, mas ele ia, a política pública, mas ele ia indicando, fazendo um bastidor ali e angariando o voto. O Mendes foi receber. Quem entregou o título de cidadão honorário ao Mendes de Barro foi o meu pai, na Câmara Municipal. Então, todo esse tipo de relação política que meu pai podia ter com o que se poderia denominar da esquerda, meu pai tinha naquele ambiente local. Não tinha nenhum com clandestinos, nenhuma relação. Ele tinha relação com aquele amigo dele, que era um cara do Partido Comunista, que meu pai nem sabia que ele era do Partido Comunista. Meu pai sabia que ele era amigo, filho do compadre dele. O seu João Sapucaí, a dona Vicentina e a Betânia, a filha do casal, eram os padrinhos da minha irmã. E o tabelião da cidade. Então a relação do meu pai era uma relação dessa natureza. Só que o filho do tabelião era um militante do Partido Comunista Brasileiro. E ninguém na cidade sabia disso, né? Nem os mais íntimos dele sabia que ele era um militante e era um dirigente clandestino do partido. E depois isso aí vem ficar mais público, mas aí já nos anos 80, após a anistia.
Então, em 1974, por exemplo, aí meu pai vota no Pedro Camussé, que era vinha a linhagem do Muniz Falcão, era a oposição. Então, as explicações que meu pai dava para os seus amigos da Arena e tal, eram as explicações mais simplórias do mundo. Ele disse, olha, como eu votei no irmão desse senhor, que eu nem conheço, ele mora em Maceió, é vereador de Maceió, eu quero votar, já que o irmão morreu, eu vou votar nele, porque ele representa o irmão, a família Muniz Falcão, etc. Ah, mas o Camussé é isso, é aquilo. Não importa, eu não quero saber o que ele é, eu estou votando no irmão dele, eu não estou votando nele, estou votando no irmão dele. Então, esses argumentos eram os argumentos que ele ia driblando aquele ambiente. Porque na nossa casa, aliás, em Anadia, você conheceu uma figura, eu não sei nem se é vivo ainda, um agente da Polícia Federal que era amigo de infância do meu pai. E era o chefe da censura federal aqui, da Polícia Federal aqui em Maceió, o agente Porto, José Porto. Então, quando eu fui, já aos 16 para 17 anos, chamado na Polícia Federal, porque nós, eu e mais dois amigos em Anadia, criamos um jornal. E esse jornal teria que ser autorizado pela censura da Polícia Federal. Era um jornal mimeografado, nós rodamos no mimeógrafo a álcool do colégio. Não tinha nada a ver com um jornal clássico, que você tivesse uma gráfica, não é nada disso. Mas numa ditadura você tinha que se submeter a todo esse tipo de coisa. Então, num determinado dia, a Polícia Federal liga para o Colégio Marista, o irmão diretor me chama e conta, pergunta o que é que eu tinha feito, se eu estava metido com drogas, se eu estava metido com assalto, quer dizer, conjecturas que poderia me encaixar para a Polícia Federal estar pedindo para eu, às 3 horas da tarde, estar lá na sede da Polícia Federal. Aí eu fui na Polícia Federal à tarde, estava ali na Praça Gonçalves, na Praça Rosalvo Ribeiro, no Mirante, de São Gonçalo, e lá no subsolo, onde era a sala dele, acabei tomando um maior esporro, porque eu estava fazendo um jornal, distribuindo o jornal sem a Polícia Federal tomar conhecimento, sem o Departamento de Censura, e eu não sabia absolutamente nada daquilo, que se precisava ir na Polícia Federal, que precisava ter um jornalista profissional responsável pelo jornal. Eram 3 estudantes, 3 meninos, pô. Eu, o Oliveiros e o Jadson, nós entendíamos nada, absolutamente nada nem de censura, nem de obrigatoriedade de passar pela Polícia Federal. E acabei tomando um esporro. Dias depois, o seu Porto vai para Anadia e vai lá na farmácia do meu pai. E na farmácia ele tem a seguinte conversa, o resumo da conversa com meu pai é que meu pai tivesse mais cuidado comigo, porque eu estava andando com companhias de subversivos, que tinha lançado um jornal sem o conhecimento da Polícia Federal, etc., e que eu andava na casa do Sebastião Barbosa e tal, Sebastião era um subversivo, e a Revolução não queria ninguém em torno dele, sobretudo juventude, etc. Aí meu pai, no espírito de rebater, mas no estilo dele, ele disse, mas como é que eu posso estar brigando com as pessoas? O Betinho não é nosso amigo daqui de Anadia, não é amigo de infância, filho do compadre João Sapucaia, etc. O Porto disse, olha, Josias, a situação é uma situação complicada, porque o Betinho não é uma pessoa bem vista. Ele é nosso amigo e tal, mas não é uma pessoa bem vista pelo governo, e você tenha cuidado com seu filho para ele não andar na casa do Betinho, nem ficar distribuindo esse jornal. Manda ele encerrar com esse jornal e tal, faz de conta que eu não tomei conhecimento, mas se repetir um novo número desse jornal, é você o responsável por ele. Não é mais ele, porque ele não tem idade, ele é menor, então são os pais os responsáveis pelos filhos. Então isso foi uma ameaça. O meu pai disse, tudo bem, ele não vai fazer mais nada disso. Então, aí me chamou
conversou, não dessa forma que eu estou falando, mas uma forma mais incisiva, dizer, olha, para com isso porque o Zé Porto falou, e ele repetiu essa história que o Zé Porto tinha conversado com ele, etc. Realmente o jornal não saiu mais, mas a partir daí eu passei a ter uma militância política muito mais intensa aqui em Maceió, em função dessa... eu reputo ao Zé Porto o meu mergulho mais profundo na militância de esquerda foi em função dessa repreensão, não a mim, porque ele fez aquela repreensão lá na sala dele, na sede da Polícia Federal. Eu não entendi aquilo como uma repreensão nem nada, eu era também uma figura um tanto quanto rebelde, então não liguei muito para aquilo. Mas o fato dele ter, e eu percebi, já não era mais uma criancinha, eu percebi que o meu pai estava sendo ameaçado por ele, por minha causa, né? Então eu mergulhei mesmo na militância de esquerda e montamos grupo de jovens em Anadia e fora de Anadia, e a minha militância aí você conhece, porque você estava na universidade, e eu passei a atuar no movimento secundarista, lá no Colégio Guido, criando o Centro Cívico Jacques Maritain, com outras figuras, Zé Miguel Correia e outros alunos do colégio. Antigamente, Magela, a gente tinha nos partidos clandestinos, eu que fui militante também do PCdoB, a gente tinha a figura do cara que recrutava, né? Geralmente se faziam os grupos de estudo e aquelas pessoas mais que você via que davam para o negócio, como diz a história, e geralmente chegava um dirigente, intermediário e tal, que era muito complicado isso. O comunismo, né, era a palavra que não se podia ouvir nas casas, né? Muita gente, em 73 eu me lembro quando foi preso o pessoal do PCR, PCBR ou PCR? O Fernando era o quê? Eu sempre confundo essas siglas. PCR. Eu me lembro que na minha casa, né, como era ali no Prado, foi assim, olha, ele ia matar a mãe. Estava na relação que ia matar a mãe, o pai. Olha que conversa da pega. E divulgavam essas relações, que era para o povo ter raiva mesmo. Miserável, ia matar a mãe. Mas sempre tinha esses dirigentes intermediários que chegavam até você. No caso, quem foi o seu padrinho na militância do PCB? Quem chegou lá e disse, Magela, topa a gente ir para o PCB, vamos lá. Quem foi esse advogado e ex-deputado lá de Anadia, o Sebastião Barbosa, a iniciação, a leitura, formamos pequenos grupos de estudos na casa dele, por exemplo, os primeiros romances do Jorge Amado, até mesmo do Carlos Heitor Coni, um livro chamado Pessache. Subterrâneo da Liberdade, né? Se lia os 3 volumes do Subterrâneo. Quando saía dali, já saía com atestado de comunista, como diz a história. Então, essa iniciação começou lá em Anadia com o Sebastião Barbosa. Depois isso foi ampliando. Aí tinha um professor de matemática lá, de lá também, que já tinha militância de esquerda, o João Teixeira Filho. Então, fomos outros grupos jovens, e aqui em Maceió, né? Então, o Sebastião Barbosa ele apresentou o partido, enquanto partido. Sim. Magela, tem um partido aqui que essas suas ideias comungam, né? Não só isso, porque havia uma coisa que era mais complexa do que isso. Porque ele estava organizando, montando o grupo, para uma organização que estava completamente desorganizada, porque não tinha uma direção organizada desde 73. Então, e tinha perdido o contato com a direção nacional. Então, você não tinha essa organização. Então, ele estava montando um grupo para, quem sabe, na frente, que ele não sabia quando, se ter uma estruturação disso. Então, era uma coisa muito mais ele estava plantando para o futuro, não era para uma colheita de imediato. Né? A colheita de imediato, claro, era montar o grupo, era estudar, era ter um certo cuidado. Nós não entrávamos na casa dele, por exemplo, pela porta da frente, nem era na praça central da cidade, nem cedo da noite. Nós entrávamos sempre 9h30, 10 horas da noite, quando tinha pouquíssima gente
na rua, então, para não ser visto. Então, tinha todo um trabalho que ele foi nos orientando nesse sentido. E a primeira reunião de reorganização do Partido Comunista foi na casa dele, o Sebastião Barbosa, já aqui em Maceió, ali na rua Paraguaçu, no Farol. É uma rua paralela à rua Joaquim Nabuco. Só que como foi cortada ali pela ladeira, que liga a leste a oeste, então fica uma parte e a outra da rua. Então a primeira reunião, poucos dias depois, esse advogado morreu. Aliás, numa noite, na véspera da morte dele, ficamos até umas 11 horas da noite na macarronada do Edson, ele e o Nilson Miranda, discutindo, nós estamos falando de 1980, já após a anistia, discutindo já uma candidatura dele para deputado estadual em 82. Então estava se começando já a trabalhar a candidatura dele, e ele foi para Arapiraca, saiu de Maceió, da Ponta Grossa, direto para Arapiraca, porque na manhã do dia seguinte ele teria um júri, e ele ia defender um cliente que estava no tribunal do júri. E ele morreu exatamente na tribuna, defendendo o cliente dele no tribunal do júri de Arapiraca. Ele teve um infarto fulminante, morreu ali na tribuna, falando na tribuna do tribunal do júri do Fórum de Arapiraca. Mas a esta altura, o PCB já estava com a célula máter, digamos assim, organizada aqui em Alagoas. Reorganizada. E faziam parte dela quem? Quem fazia parte dessa célula máter nessa época? Esse núcleo inicial era o Rubens Colasso, José Graciano dos Santos, um operário de Rio Largo, Mário Corrêa da Silva, que era um portuário, arrumador, ele, o Sebastião Barbosa, eu, Cícero Péricles, o Geraldo Oliveira, que era um mecânico aqui do Poço, e uma outra pessoa que eu não recordo agora. E o Antônio Almena, que era tinha uma oficina de recaustagem de pneu ali em frente ao Badagil, que hoje é até um mercadinho. Então ali o Antônio Almena trabalhava junto com o Rubens Colasso nessa recaustadora de pneus. Então esse era o núcleo que estava reorganizando o partido aqui, reorganizando o PCB. Mas como foi a busca dos antigos militantes? Porque existia, vocês estavam, mas estava todo mundo disperso, velho Gilberto, Júlio, muitos outros que andavam, eram militantes, eram comunistas, mas que por conta da repressão tinha cada um seguido o seu caminho, se amoitado, como a gente diz na história, para não sofrer, né, o menino lá, o Valdir Pedrosa, o outro irmão dele, né, essas pessoas todas, né, eram do partido, mas viviam cada um no seu canto, como diz a história. Como é que foi esse trabalho de reorganização do partido? Foi a partir dessas reuniões, nós começamos a montar tanto um grupo de jovens como de recontactar os antigos militantes, né? O Gilberto, o pai do Gilberto Pinto, pai de Ticianelli, lá na Ponta Grossa, o Mário Calheiros, lá na Ponta Grossa, Tibúcio, lá em Bebedouro. Então sempre foi o Zé Dezinho, ali no centro da cidade, na rua Barão de Penedo, que era um comerciante, o Péricles de Araújo Neves, que era um comerciante ali na Avenida Moreira Lima, a irmã dele, a Marinete. Então você tinha um grupo de velhos militantes que já não tinham mais pique para militar mesmo, pela idade, mas eram os contatos que nós temos que foram, a partir desses aí, que tanto remontar o trabalho de organização, quanto o trabalho de arrecadação de finanças, para manutenção dos trabalhos, da organização, muito teve a participação desses. O Nilson foi um cara que deu uma grande contribuição. Mas o Nilson não estava morando mais aqui em Maceió. O Nilson veio, passou alguns meses com a anistia e depois foi morar em Brasília, trabalhar em Brasília, e depois ele voltou. Aí ficou mais um tempo aqui em Maceió, trabalhando,
quando funda a Tribuna de Alagoas, o Nilson vem para a Tribuna, etc. Mas o trabalho aí nós fomos correr atrás do interior. Você tinha pessoas em Penedo, em Pão de Açúcar, em Delmiro Gouveia, em Anadia, Palmeira, etc., Viçosa. Então você tinha os núcleos que estavam sendo formados, que já eram alguns antigos e outros que foram sendo constituídos a partir desse núcleo de organização. Isso era um trabalho infernal, porque você saía, por exemplo, daqui a Pão de Açúcar, 300 quilômetros de ônibus, para chegar lá, para contactar um militante lá, que chamar o outro, para no mês seguinte você voltar, aí vai a Palestina. Outra coisa, Magela, que é muito interessante também, que só para relembrar, é que vocês, no caso, né, e os outros partidos também, lutavam também contra os coronéis da época, né? Você ia para Pão de Açúcar, mas sabia que lá tinha um Elísio Maia. Então, né, que nunca comprou uma briga direta com os comunistas, mas, de qualquer forma, você entrar em Pão de Açúcar, quando o chefe político era Elísio Maia, você era seguido desde que botava o pé na divisa, como diz a história. Como era esse enfrentamento aí com os chefes políticos, Elísio lá, o outro lá em Santana, como era o nome dele, era o pai do Zé Geraldo... Adeildo. O Adeildo Nepomuceno. Na verdade, nós não tivemos nenhum tipo de enfrentamento, não, porque como era um trabalho tão discreto, de reorganização, e até aquelas pessoas tomarem confiança em você, era um menino, pô. Era o que tinha 19, 20 anos. Então eu estava tratando com gente que tinha filho mais velho do que eu. Então não era uma relação, uma coisa tão fácil. Então esse cartão de apresentação, ele foi feito a partir de velhos. Eu andei muito com esse Zé Graciano, que era um operário. Então os primeiros contatos a Pão de Açúcar, eu fui com o velho Graciano. Então ele conhecia as pessoas lá, o Lindauro, o Gerson, o Edivaldo, o Edivaldo Augusto de Melo, lá em Palestina o Manuel Cabudo. Então você tinha uma relação, eram os antigos que iam te apresentando e você ia conquistando esses mais velhos a partir da sua juventude, né? Mas sempre o cara tinha um pé atrás, ele tinha uma coisa, porque ele morava lá no lugar onde tinha um dono. Então era uma relação muito sutil. Ele tinha sofrido repressão anteriormente. Eu me lembro, Zé Correia e tantos outros tinham sofrido, né? Foram presos, escondidos, todos. Eles estavam escondidos mesmo. Eles eram públicos, mas eram escondidos enquanto comunistas, né? Não podiam nas suas reuniões, nas suas relações, professar a sua política, como diz a história. Então esse trabalho... Diga. Diz. Mande lá. Não, esse trabalho de organização, sobretudo no interior, ele além de ser um trabalho muito demorado, ele tem que ser um trabalho muito delicado em função dessas relações que tem no interior. Para você não chegar lá no interior, eu vou para lá, reúno, faço isso, faço aquilo, digo o cara fazer isso, fazer aquilo, e eu não conheço a realidade local. Quem conhece a realidade local é quem está lá. Então eu tenho que me amparar nisso, que eu tenho que trabalhar em função de quem mora, de quem vive, de quem conhece a cidade e quem tem relações políticas com a cidade. Não sou eu que tenho relações políticas em Delmiro, ou em Pão de Açúcar, ou em Palestina, ou em Anadia nem tanto, porque eu morava, mas nas outras cidades. Então essa percepção e essa maneira de trabalhar, de organizar, eu devo muito ao comportamento do Nilson, as orientações do Nilson e de outros militantes. Mas o Nilson, por ser mais um cara ativo na vida clandestina, ele dava essas orientações, dava esses toques. E isso a gente vai aprendendo e depois repassando para outros. Com a idade você aprende o jeito de fazer, né? Nem de correr risco, nem de colocar os outros em risco. Um episódio muito interessante dessa sua vida política, e eu acho que muito enriquecedor, eu pelo menos
tive uma inveja danada quando você foi para lá. Eu digo, eu queria ir. Foi quando você foi estudar em Moscou, bem jovem, você foi pela Juventude Comunista, você acabou, né, tendo um período em Moscou. Quanto tempo você ficou lá? Quase 7 meses, 6 meses e alguns dias. Olha que maravilha. Então eu Na fiquei verdade, eu ia rapaz, passar mais, na verdade, eu ia passar mais tempo. Mas como eu pedi, porque você podia fazer o curso de 6 meses, de 1 ano e de 2 anos. Então eu pedi o menor, porque o meu pai já estava com bastante problema de saúde e tal, eu não queria, como eu estava indo e ele morreu sem saber que eu tinha ido para lá, então eu não queria correr nenhum tipo de um risco maior do que um período de 6 meses, e vai que ele tivesse algum tipo de problema ou viesse a falecer nesse período que eu estava ausente de casa e tal. Então eu não queria criar nenhum tipo de preocupação além das que já inevitavelmente eu criei, né? como foi essa tua experiência em Moscou? Como era o dia a dia? Como era, o que é que lhe acrescentou politicamente? O que é que lhe acrescentou intelectualmente? Não é? Como, enfim, que saldo você tira dessa sua ida para lá? Tirando o frio, é claro, porque deve ter sido um frio miserável. Olha, o saldo eu tiro de... Primeiro que você vai conhecer, eu fui conhecer com 24 para quase 25 anos, completei 25 anos lá, um país completamente diferente do nosso, uma cultura completamente diferente, numa escola com gente de quase 160, 170 países tinha representações naquela escola. Era uma Babel, todas as línguas e dialetos se falava lá. Por exemplo, na África você tinha um mundo de países africanos que tinha seus estudantes lá. Você tinha na Europa, com exceção da França, da Itália e eu acho que da Inglaterra, todos os outros países da Europa você tinha representação lá na escola de formação de quadros do Partido Comunista da União Soviética. Da América Latina você tinha em todos. Você tinha os que estavam na legalidade ou semi-legal, mas você tinha partidos que estavam na mais absoluta clandestinidade, como o Partido Comunista Chileno. Então, mesmo nós que estávamos já na semi-legalidade, nós tínhamos uma vida lá completamente clandestina, nós tínhamos nome diferente, identidade diferente, uma vida que não era uma vida, por exemplo, como os europeus que tinham uma vida legal lá, porque os partidos comunistas da Europa estavam todos na legalidade. Mas nós convivíamos com gente de tudo que era canto do mundo, né? E uma universidade quer dizer, era uma escola que era uma escola internacional e bem na Universidade Brasileira eu conseguiria ter um tipo de formação e uma experiência tão rica quanto aquela. Porque durante esses meses, todas as segundas-feiras tinha uma conferência com aquelas figuras que a gente via no Jornal Nacional. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Andrei Gromyko. Então eu conhecia aquele cara, era íntimo para mim, parecia que vivia em Anadia, porque todo dia eu estava vendo esse cara na Rede Globo, positivo ou negativamente, ele estava aparecendo na imprensa brasileira. Só que ele vai dar um curso lá, um seminário, para os alunos da escola. Então, Boris Ponomariov e todos aqueles dirigentes do Partido Comunista da União Soviética e ministros de Estado, tudo, estavam, boa parte deles, pelo menos 8 ou 10, participaram o danado do Mikhail. O danado do Mikhail foi também? Gorbachev? Não. O Gorbachev não. O Gorbachev, quando eu cheguei, ele não era o secretário-geral do Partido Comunista. Ele era da executiva, do Politburo, mas com a morte do Yuri Andropov, ele assume. Ele assume, eu acho que em fevereiro de 85. Então, tem uma recepção no Kremlin,
lá no Kremlin, e nós fomos para essa recepção. Todos os alunos da escola, nós fomos para uma recepção no Kremlin que ele estava, né? Aliás, em função dele, aquele momento que nós fomos lá, né? Então, no auditório, bastante distante, mas nós estávamos lá, presente naquele ambiente que ele estava discursando. Foi a principal figura, era ele, mas tinham outros que participaram daquela solenidade, discursaram, etc. Então, era uma escola onde nós tínhamos contato com essas figuras. Parecia uma coisa, uma fantasia, né? A gente conhecia o sujeito da mídia brasileira e, de repente, nós estávamos no auditório. No intervalo do auditório, a gente estava cercando lá. Claro que a gente não ia falar em russo, mas estava junto do cara, tietando lá e tal. Não ia pedir autógrafo, porque isso não era o ambiente de pedir autógrafo pro cara, mas estava junto ali, na hora do lanche, estava todo mundo junto com essas figuras, né? Me diga o seguinte, Magela, você está lá numa época de disputa política grande no mundo, né? De visões diferentes sobre o comunismo, inclusive. Né? Você estava lá na época da Glasnost, né? na abertura, digamos assim, no centro dessas discussões. Né? Isso era perceptível pelas intervenções? Você conseguia perceber uma visão que vinha de cá e uma visão nova chegando? Eles transpareciam isso ou não? Não. A gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Nem os soviéticos também tinham essa ideia assim, dura, clara, né? Dura não, mas clara. Quem falava bastante sobre isso eram dois professores que tinham uma relação muito profunda com o Brasil. Um até morreu no Mato Grosso, veio depois ser professor, tal, viveu aqui no Oleg Sukhanov, o nome dele. E o outro era Oleg Kapustin. Os dois falavam português e os dois já tinham passado pelo Brasil nos anos 60, e eles tinham uma posição bastante crítica. Hoje, quando a gente começa a rememorar as conversas quando começa a rememorar as conversas que a gente tinha nos intervalos das aulas, etc., e eles apontavam algumas coisas, por exemplo, do leste europeu, eles começavam a falar da burocracia na Romênia, que aquilo ali estava degenerando. Ele não usava essa palavra degenerando, mas que aquilo ali estava burocratizando, que aquilo ali estava criando problema para o socialismo naqueles países. Isso era bem claro o que ele falava, mas não assim tão bem claro no sentido de uma crítica, porque a gente não via essas críticas tão evidentes, mas claro no sentido de que ele apontava alguns problemas. Por exemplo, a Coreia do Norte era dos pratos prediletos do Oleg Sukhanov a criticar. Não é esse tampinho aí que estava na Coreia do Norte, era o avô dele, o Kim Il-sung. Então, o Nicolau Ceausescu lá na Romênia. Bom, esses países do leste europeu eles já estavam com bastante problema, incluindo de corrupção, na máquina estatal, no Partido Comunista. Então, precisava de uma renovação, como ocorreu com o Partido Comunista da União Soviética. O Gorbachev ele deu uma virada. Quando a gente pega a documentação no primeiro momento do Gorbachev como secretário-geral do Partido Comunista, há uma limpa na direção geral do partido de mais de 100 membros, porque não fazia nenhum sentido pessoas com 80 e tantos anos que já não conseguiam se locomover, que tinham dificuldade de vários problemas de saúde e de outras, e políticos também, serem dirigentes de um país que estava a segunda potência do mundo. Essas pessoas eram dirigentes de um partido que dirigia a segunda potência nuclear do mundo. Então, aquilo ali tinha que ter uma renovação.
Agora, podia apertar o botão errado, né? Podia apertar o botão, o cara velho apertar o botão errado. Né? Mas, por exemplo, você pega um Boris Yeltsin, você pega um cara como o Boris Yeltsin, que era tornou-se uma grande liderança em Moscou, e a partir de Moscou o Boris Yeltsin era um bêbado completo, um irresponsável, mas era um populista que conseguiu dentro do Partido Comunista dar o golpe do Gorbachev. Foi ele que derrubou o Gorbachev. As reformas, elas não foram aprofundadas. O Gorbachev não teve tempo para isso. Né? Então, a imagem de Gorbachev no Ocidente era uma, internamente, ela passou a ser uma completamente diferente. Né? Você vê como é aqui o personalidade. A gente pensa que uma hora demora que só pega. A gente já esgotou a uma hora. Mas eu não queria deixar sem rapidamente a gente ver as fotografias suas e depois delas a gente encerra o programa. Mas eu queria que rapidamente você fosse fazendo assim um relato do que dizem essas fotografias, né, para a gente encerrar o nosso programa com algo visual, mostrando um pouco esse... Tem muita coisa, eu acho que com você a gente teria que ter uma série de uns 4 programas, né, para a gente dissecar agora Alagoas, né, a gente vai ter, mas a gente faz outro momento, dissecando Alagoas, as visões, né, a política em Alagoas, como foi nessa época mesmo do seu pai, isso que você tem bem claro, que eu sei, que você se estuda e se debruça sobre isso. Mas vamos ver essas fotos e você dá aí, vai fazendo um relato do que elas significam, de que momento da sua vida. Vamos lá, René, vamos rapidinho. Olha aí. Aí foi na Rússia, pronto, né? Aí em Moscou, nós estamos aí no Instituto do Marxismo-Leninismo. Isso. A próxima, René, vamos rapidinho. Moscou aí é Moscou numa praça, lá em Moscou. Olha que frio danado. Esse aí é o menino aí, Magela. Aos 14 anos de idade. Magela, você era mais bonito. Alguns autores acham hoje, né? Bom, isso aí é onde hoje a fábrica da Coca-Cola, quando começaram a escavar para fazer as fundações da fábrica, encontraram 16 cadáveres no cemitério clandestino, que depois passou a ser conhecido como cemitério da Coca-Cola. Aí é o deputado Zé Costa que denuncia o Esquadrão da Morte, 240 mortes, e isso entre 75 e 80, né? Isso. Bom, isso aí é dentro do Kremlin, lá em Moscou, dentro do Kremlin, numa dessas solenidades que nós fomos, aí é um grupo de brasileiros, 2 gaúchos, um paulista, um gaúcho, de roupa mais clara, gaúcho, o Flávio Xavier, e o outro é o Juditerino Coutinho, um operário lá do ABC. E no meio esse locutor que vos fala. Bom, isso aqui é no Instituto Médico Legal, que tinha lá 32 ossadas, ainda tem, né? Continua lá. 32 ossadas. Esse é o James Cavalarro, que é um norte-americano, dirigente de uma ONG da Human Rights. Bom, é uma ONG de direitos humanos, Human Rights Watch. É uma ONG americana que nós trouxemos aqui para Maceió em função das denúncias de cemitério clandestino. Isso é anos 95, 96, por aí. Bom, o IML, como tá, as ossadas, como elas estavam bem acondicionadas no chão, numa sala lá do IML. Bom, isso aí é 1985, quando eu volto de Moscou, a primeira campanha para prefeito das capitais, direta, né? O Paulinho da Viola veio fazer um show aqui, e como o Paulinho era do Partido Comunista, o Paulinho apoiou a candidatura do Nilson, tirou essa foto com a camisa do Nilson, e esse jovem é o Nilson, é o Rubem Jambo. Bom, aqui 30 anos depois, isso é 2019, ou começo de 2020, fui entregar a fotografia para o Paulinho da Viola,
lá depois do show dele aqui no ginásio. Eu tenho uma foto com ele, nesse mesmo dia, com essa mesma camisa ele estava, eu e o Paulo Henrique, falando sobre sinuca, né? Que o meu filho joga sinuca e é vascaíno, e o Paulinho também. Pronto. Isso aqui eu tomei. Genilda, Ronaldo e Amália Amorim, né? Eu estava sendo empossado na Ouvidoria Geral do Estado de Alagoas. No Instituto de Terra de Alagoas, na época eu estava na presidência do Instituto, e é um curso sobre questão agrária em Alagoas para os assentamentos. Tendo uma conferência de direitos humanos em Brasília, onde eu fui participar. Na época eu era o coordenador de direitos humanos da capital, na gestão da prefeita Cátia Borges. Bom, saiu com um ano de idade, eu e minha irmã, em Anadia. Bom, de novo eu e Paulinho. Lá de novo. Eita, essa é famosa, essa foto, todo mundo tem que ter essa foto. Tem. Vamos lá, próxima. Você, sua irmã. Aí é na Câmara de Vereadores, meu pai entregando o título de cidadão anadiense ao advogado Sebastião Teixeira, que era candidato a deputado federal pelo MDB, e o Sebastião naquela época tinha ligações com o Partido Comunista. Dona Luísa do Partido Comunista. Dona Luísa Ramos, Rubem e Luciana Aguiar. Está na sede do PCB, aí na Moreira Lima, 18. Maravilha. Essa aí é fantástica, essa foto. Eleições diretas para presidente, em 88, naquele famoso ato que teve. Falando, tem ali o Patriota, Milton, Anivaldo Miranda, Tutimés, Sérgio Barroso, Freitas Neto. Olha que foto maravilhosa. Vamos lá. Aí aquela foto de novo 14. Sua. Isso é numa solenidade com os quilombolas, a entrega das certificações para as comunidades quilombolas, dezenas de comunidades quilombolas aqui de Alagoas. Isso é numa das reuniões da Comissão da Verdade aqui, quando foi o depoimento do Fernando Costa. Essa é no depoimento do professor Nascimento. Padre Manuel Henrique. Padre Manuel Henrique e a Marivone. Professor Nascimento, que era assistente social também. E a Marivone e a Alba Corrêa. Marivone e a Alba Corrêa. Isso é na OAB, também pela Comissão da Verdade, no depoimento esse de barba branca, o Agrimeron, camisa manga comprida, Agrimeron Cavalcante, foi presidente do Sindicato dos Médicos e foi um dos caras que fez a ligação desse núcleo que estava reunindo aqui em Alagoas para reorganizar o Partido Comunista com o núcleo de São Paulo, que o Agrimeron era dirigente em São Paulo na época e presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Mestre Magela, 1 hora é pouco para você. Vamos agendar outra entrevista para a gente entrar nos particulares alagoanos. Aqui a gente conheceu você, conheceu um pouco mais da tua vida, da tua formação, não é? De que têmpera você foi formado, de que ingredientes, né? E pelo que eu vi aqui, eu daria uma participação especial ao Sebastião, né, no seu ingresso na vida militante política, né? Ele tem muito a ver, né, pelo que você conta aí. Deixar para seus agradecimentos e finais, e depois a gente remarca aí para a gente continuar essa história, continuar, explorar um pouco mais de vocês numa entrevista de 2 etapas que eu já estou anunciando aqui agora. A gente está encerrando essa aqui agora, e para a semana, a próxima será com você de novo, que eu quero que a gente se estenda um pouco mais na discussão sobre Alagoas e na discussão sobre alguns temas nacionais. Então a gente faz uma pausa hoje aqui nessa entrevista, né? Vamos fazer ela como se fosse uma pausa, e a gente retoma na outra semana, de novo com você, dando continuidade. Deixe para
agradecimentos, as suas considerações dessa primeira etapa. Paulo, eu primeiro quero agradecer a você. Segundo, que na verdade, eu acabei falando mais do que deveria. E eu me sinto bastante confortável em falar com você, porque como nós fazemos parte da mesma geração, fizemos coisas mais ou menos parecidas, você no campo mais cultural, eu no campo mais cultural e político, eu mais na política, na organização partidária, etc., e depois no campo da história. Então, essas coisas vão, em algum momento, elas se intercruzam. E, de fato, esse momento é um momento que, para mim, muito prazeroso e imagino que para os seus telespectadores ou os seus internautas seja também minimamente prazerosa a nossa conversa. Ok, forte abraço. A gente vai ficando aqui com a personalidade de hoje. Assistam às nossas reapresentações durante a semana.